Saúde é única para cada gato, misteriosos, magníficos, e cada característica precisa de um cuidado específico com a saúde. Por isso, a Royal Canin desenvolve nutrição específica para atender às necessidades únicas de cada gato. Oi, gente! Dando continuidade agora, a gente vai falar um pouco de infecção de trato urinário, com foco um pouquinho mais no tratamento e nas últimas recomendações que surgiu no ano passado, ok? É muito importante a gente falar sobre infecção de trato urinário, porque é uma doença comum realmente na nossa rotina clínica, né? Tanto em cães quanto em gatos. E é uma doença que ela é a maior responsável pelo uso de antibióticos hoje em dia, tá? E a nossa maior preocupação, até para a escolha em relação a esse tema, é a saúde do nosso paciente, mas também é a saúde pública, né? Porque a gente acaba também usando muito antibiótico que tem uso inclusive na medicina, né? E desse jeito, e com esse uso mais excessivo e abusivo, a gente aumenta realmente a resistência bacteriana e isso pode prejudicar tanto a saúde do nosso paciente quanto a nossa própria saúde. Entendendo um pouquinho de como ela pode acontecer, a infecção de trato urinário ela acontece quando a gente tem um comprometimento de um dos vários mecanismos de defesa do sistema urinário, tá? Ela é mais comumente causada por uma bactéria. Ela pode envolver mais de uma localização anatômica, isso é importante para a gente não lembrar que trato urinário é só bexiga, né? A gente tem que pensar assim nos rins, a gente tem que pensar na próstata. A maioria delas é causada por migração ascendente dos patógenos do trato genital, tá? Mas essa bactéria ela pode vir de outros locais do organismo e o que a gente tem prestado cada vez mais atenção nesses pacientes é a boca. Tá? Então, uma doença periodontal importante, uma doença periodontal severa, pode sim fazer uma migração de bactéria, né? E essa bactéria, um dos primeiros lugares que ela curte se instalar é o trato urinário, principalmente o rim. Esse novo guia, ele facilitou bastante a nossa vida, né? Porque antes a gente tinha uma classificação um pouco mais extensa e eu particularmente achava ela mais confusa, né? Então, pensaram na gente e fizeram essa nova classificação. Então, hoje a gente tem a cistite bacteriana esporádica, a cistite bacteriana recorrente e a bacteriúria subclínica. Tá? A cistite bacteriana esporádica, como o nome já diz, ela é esporádica, ela acontece de vez em quando. Tá? Os sinais clínicos geralmente vêm devido a um processo inflamatório. A indicação é que se faça uma cultura por cistocentese e você pode sim esperar a cultura sair para iniciar seu tratamento, que você vai iniciar de uma maneira muito mais direcionada. Tá? E a cultura após o tratamento de uma cistite bacteriana esporádica, ela não é recomendada. Tá? Você vai se guiar pela melhora clínica do paciente. Você não precisa fazer a cultura de novo no fim do tratamento, como anteriormente a gente fazia. A cistite bacteriana recorrente, eu acho que ela é a mais comum na nossa rotina e realmente é a que traz mais dúvida também. Tá? O que consiste? Ela é a presença de 3 ou mais episódios em 12 meses ou 2 ou mais episódios em 6 meses. E ela pode ser uma reinfecção ou ela pode ser refratária ou persistente. Reinfecção é quando é uma outra bactéria, né, que acontece, que aparece, tá? E a refratária ou persistente é aquela mesma bactéria que você tentou tratar antes, tá? Então, a reinfecção, né, na cistite bacteriana recorrente, como eu disse, é uma nova infecção com um organismo diferente. E quando você se depara com isso no seu paciente, você tem que pensar que esse paciente pode ter uma pobre resposta imunológica, pensando em endocrinopatia ou um paciente que está fazendo uma químio, uma anemia hemolítica imunomediada, que você precisa imunossuprimir o paciente, tá? Perda de propriedade antibacteriana na urina. A urina, por si só, ela já tem esses mecanismos de defesa para que isso não aconteça, tá? E ela pode perder isso quando, por exemplo, a gente tem presença de glicose na urina ou uma urina com uma densidade muito baixa, né? Então a gente vê nos nossos pacientes doentes renais, diabéticos, hiperadreno.
tá? Ou uma anormalidade anatômica que leva esse paciente à incontinência urinária também, tá? Então, quando você está tratando uma infecção de trato urinário, ela é recorrente, só que ela com uma bactéria diferente da que você estava tratando, precisa pensar realmente que esse paciente pode ter sim alguma coisa a mais, ou uma imunossupressão, ou essa urina ela está muito diluída, ou ela tem glicosúria, ou alguma coisa anatômica mesmo que também está influenciando. Por exemplo, essa aqui é uma bulldog, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, eu não consigo nem daqui, porque ela não tem vulva, né? Assim, é uma das causas mais comuns de infecção de trato urinário recorrente, é essa vulva infantil, essa vulva juvenil, que a pele, ela é muito pequenininha e a pele em volta fica em cima dela, né? Então, as bactérias que estão ali nessa pele, elas recolonizam, né? E pode vir bactérias diferentes. E aí, geralmente, nesses pacientes, a gente faz a correção, que a gente consegue enxergar a vulva depois da correção e geralmente resolve o problema. Agora, a persistente, né, que é uma infecção com o mesmo micro-organismo, a gente precisa pensar o que fez a gente falhar em erradicar, em matar mesmo essa bactéria, tá? Então, ou essa bactéria, ela está em outro lugar que não seja a bexiga, né? Aí a gente precisa pensar nos cálculos urinários, tá? E pensar também no rim, na próstata, em neoplasia, na boca, né? Não pode esquecer que a doença periodontal pode sim levar a uma infecção de trato urinário, tá? Ou é falha de tratamento, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a concentração urinária mínima. Então, às vezes, esse antibiótico ele não atinge uma concentração urinária bacana a ponto da gente conseguir matar essa bactéria, tá? Ou o tutor tem dificuldade de administrar, como acontece principalmente com aqueles gatinhos fofos, né? Que é muito difícil da gente dar a medicação, né? Você medica o gato, tem que ir para o hospital depois. Falando um pouco do diagnóstico, né, falando um pouco de urocultura, a gente preconiza que ela seja por cistocentese, né, quando você vai fazer a cultura de urina. Se você não conseguir fazer essa coleta por cistocentese, existe essa tabela que te guia um pouco nessa sua interpretação, né? Então, principalmente em relação à unidade formadora de colônia. Essa tabela, ela é um guia, mas ela está já um pouco caindo por terra, né? O que a gente sabe é que se você coleta um exame de uma urina por cateterização ou micção espontânea e não cresceu bactéria, de fato não existe bactéria, tá? Agora, se cresceu bactéria, a gente pode se guiar um pouco por isso, mas tem que ficar realmente com o pé atrás, porque a dúvida se isso é uma contaminação ou não, ela sempre vai existir. Uma outra classificação de infecção de trato urinário que é muito importante é a bacteriúria subclínica, né? Ou seja, esse paciente ele tem bactéria na urina, essa bactéria pode sim ser uma bactéria multiresistente, mas ele não tem sinal clínico, tá? Então é uma presença confirmada de bactéria, seja por exame de urina, seja por cultura, mas ele não tem sinal clínico. Então, se você coleta a urina de um paciente por outro motivo, você vê leucócito, você vê bactéria, só que esse paciente não tem sinal clínico, não existe indicação de você fazer cultura, tá? Por quê? Porque você vai fazer cultura, vai crescer uma Klebsiella multiresistente e você vai coçar a mão para tratar, né? E se não tem sinal clínico, não existe indicação de tratamento, tá? As comorbidades aumentam essa prevalência de pelo menos de 30% a 50%, hiperadreno, diabetes, doença renal. Tá? E o tratamento não é recomendado, mesmo se essa bactéria for multiresistente, tá? Existem exceções? Existem exceções. É caso a caso. A principal exceção que a gente vê nesse tipo de paciente é o paciente paralisado, que é difícil ele te mostrar o sinal clínico de infecção de trato urinário, né? A grande maioria deles não consegue urinar sozinho, você tem que ajudar na micção, né? Então, nesse paciente, você pode, um guia bacana para esse paciente é a presença ou não de febre, tá? Isso pode ajudar bastante. E na dúvida, se você está com receio, né, de não tratar um paciente paralisado, que você acha que tem infecção de trato urinário, você trata ela como se fosse uma infecção de trato urinário esporádica, que a gente vai falar mais para frente como a gente faz, tá? É muito importante a gente ter a bacteriúria subclínica na cabeça, porque ela é uma das principais causas
de resistência bacteriana, né? Então, se a gente vê um paciente que tem bactéria na urina, mas não tem sinal clínico, e a gente trata, né? Então, às vezes, essa bactéria ela já colonizou a parede de bexiga e ela vai estar ali sempre, né? E esse paciente vai conviver muito bem com ela. Não esquecer que o próprio paciente tem mecanismos de defesa, né, em relação a cuidar e a tratar essa bactéria, né? Então ela é uma das grandes causas de resistência mesmo, porque a gente acaba usando antibiótico sem ter tanta necessidade. Então é muito importante a gente ter isso muito claro na cabeça, que a bacteriúria subclínica não tem indicação de cultura e não tem indicação de tratamento, mesmo uma bactéria multiresistente. As bactérias mais comuns que a gente vê na urocultura, esse é um trabalho que a gente fez há algum tempo aqui no Pet Care mesmo, aqui no hospital, e a bactéria que a gente mais observou foi a Escherichia coli, com 50% dos pacientes apresentando Escherichia coli na cultura. É um dado importante, porque se a gente sabe que pelo menos 50% delas é Escherichia coli, é uma bactéria gram-negativa, então ajuda também a gente fazer uma escolha de antibiótico empírico. Então, assim, é importante a gente saber como que funciona essa parte epidemiológica dos nossos pacientes também em relação à infecção de trato urinário. E o antibiograma, assim, ele determina a sensibilidade do antibiótico, isso todo mundo já sabe, só que o antibiograma ele é baseado em concentração inibitória mínima, ou seja, é a concentração que esse antibiótico atinge no sangue, né? Como a gente está falando de infecção de trato urinário, é importante a gente saber a concentração urinária mínima, né? Que essa concentração urinária mínima que vai ajudar a determinar, por exemplo, a penetração de tecido infectado de bexiga ou na uretra, tá? E é um conceito muito importante, porque se a concentração urinária mínima foi 4 vezes maior do que a concentração inibitória mínima, ou seja, a concentração desse antibiótico na bexiga foi 4 vezes maior que a concentração desse antibiótico no sangue sérico, há alta chance de sucesso, mesmo se esse antibiótico se mostrar resistente no antibiograma, tá? Então isso é muito importante para a gente não usar muitos antibióticos e antibióticos mais poderosos e a gente reduzir muito o fator de resistência nesse nosso paciente, tá? Aqui tem alguns exemplos de antibióticos que têm uma concentração urinária 4 vezes maior do que a concentração sérica, tá? A ampicilina, amoxicilina, enrofloxacina, cefalexina, sulfa-trimmetoprim são antibióticos da nossa rotina que a gente pode sim usar esse conceito para começar a tratar nossos pacientes. Não esquecer, né, que infecção de trato urinário, ela não aborda só bexiga, né? A gente precisa pensar também no trato urinário como um todo, né? E eu costumo brincar que a próstata é um órgão esquecido, né? Assim, como a prostatite não é tão comum na nossa rotina, mais tarde o Dr. Daniel vai apresentar alguns casos para vocês, né? E um caso é realmente de prostatite. Não é tão comum que a grande maioria dos nossos pacientes hoje são castrados, mas quando eles não são, a gente acaba esquecendo da próstata, né? Então, o fluido ele chega na uretra prostática através de pequenos ductos, a próstata contribui para a formação de líquido seminal e o desafio maior no tratamento desses pacientes é a barreira hematoprostática. Não é qualquer antibiótico que consegue atravessar essa barreira, tá? Então, assim, é muito importante saber que as bactérias que causam cistite podem colonizar a próstata e pode causar uma prostatite aguda ou crônica, mas o contrário também acontece, né? Então, se o paciente tem prostatite, através do refluxo do fluido prostático para a bexiga, você vai manter uma infecção de trato urinário. Então, às vezes a gente está tratando uma infecção de trato urinário recidivante e o problema não é a bexiga, o problema está na próstata, né? Então, a gente precisa lembrar, assim, que a próstata existe. A prostatite aguda, então tem sinais mais sistêmicos, o comprometimento do paciente é geral, tem dor, às vezes ele tem relutância em caminhar, se o paciente chega com dificuldade de se locomover de membro posterior, a gente acaba pensando em coluna, em joelho, e aí ele tem uma prostatite aguda, né, que realmente causa bastante dor e isso não é incomum de acontecer, tá?
Secreção serossigilenta pelo pênis, pode sim ter alterações em exames laboratoriais, principalmente em hemograma. Ultrassom tem aumento prostático, pode ter aumento de ecogenicidade, peritonite focal e alguns pacientes têm abscessos prostáticos envolvidos também, tá? A citologia, a cultura e antibiograma, tanto de fluido prostático quanto urina, ajuda no nosso diagnóstico e ajuda no tratamento também. A crônica que é o grande desafio, né? Porque os sinais sistêmicos não são comuns e às vezes a única coisa que o paciente apresenta é uma infecção de trato urinário recorrente, né? E o problema está lá dentro da próstata. Então, no diagnóstico da prostatite crônica ela é mais difícil, né? No ultrassom a gente pode ver aumento prostático, aumento de ecogenicidade de próstata e a próstata mais heterogênea, tá? Em relação às culturas de urina, de líquido prostático e de cirurgia, de citologia, segue a mesma coisa que a prostatite aguda, mas a prostatite crônica a gente começa a pensar um pouco mais em biópsia também, né? Porque é muito diferente, muito difícil da gente diferenciar ela de uma hiperplasia prostática benigna ou até de uma neoplasia, né? Então a biópsia aqui a gente tem que começar a pensar também, tá? E o rim, né? O rim também faz parte do trato urinário e ele também pode infeccionar, ele também pode ter pielonefrite, tá? Então, a pielonefrite é uma infecção de pelve, renal e parênquima. Geralmente, ela é ascendente, ou seja, essa bactéria que está na bexiga ou na própria próstata, ela ascende e atinge o rim. De novo, a gente não pode esquecer de bactérias que vêm de outro lugar, principalmente de uma doença periodontal importante, né? Há estudos recentes que até começam a perceber que é muito mais fácil a bactéria sair da boca e ir até o rim do que sair da bexiga e ir até o rim por causa de todos esses mecanismos de defesa que a gente sabe que o trato urinário tem, né? Ela vai causar lesão renal, a aguda, pielonefrite aguda, geralmente ela é associada a sinais sistêmicos também. O paciente fica urêmico, tem febre, tem dor abdominal, eles ficam mais predispostos a sepse, clinicamente eles estão muito piores, né? E a crônica, às vezes também o que a gente observa, uma piora progressiva da azotemia e uma infecção de trato urinário recorrente também. Né? Então, pensar no rim também, se você tem uma infecção de trato urinário recorrente. O ultrassom, você pode ver dilatação ou irregularidade de pelve renal, mas não necessariamente em todos os pacientes a gente vê. O rim pode estar maior, principalmente em casos agudos, e um aumento de ecogenicidade de pelve. Tá? A cultura positiva, ela vai colaborar muito para o diagnóstico, mas não necessariamente ela está presente, principalmente se for uma cultura que a gente faz direto da bexiga, tá? Existe sim a possibilidade de fazer uma cultura de urina direto da pelve renal, extremamente difícil, extremamente complicado, a literatura fala bastante, né? A não ser que essa pelve esteja bem dilatada, realmente é um pouco mais difícil a gente conseguir fazer. É só para mostrar um rim com a pelve renal bem dilatada. Na verdade, eu coloquei ele aqui porque ele está sorrindo. É um rim sorrindo. Pode fazer outro. E esse rim aqui está um pouquinho mais bravo. Mas ele dá para ver direitinho a pelve renal dilatada. Esse paciente tinha pielonefrite. Agora, acho que a parte mais importante realmente, que é em relação ao tratamento da infecção de trato urinário. Né? Então, o que a gente faz? Né? A ideia é a gente tratar o paciente se ele tiver sinal clínico. Né? A escolha do antibiótico, de preferência, você se baseia em cultura e antibiograma. Tá? Pensar muito em via de administração desses antibióticos em paciente que não tolera uma administração via oral, você vai ter que optar por um antibiótico injetável, né, nos efeitos colaterais e principalmente na concentração urinária mínima, tá? Se ela for 4 vezes maior do que a sérica, a chance do seu tratamento dar certo é alta, tá? Esse mau uso do antibiótico, tanto em relação à escolha quanto em relação à duração, pode sim causar resistência bacteriana, tá? E se é um paciente que ele tem uma infecção de trato urinário esporádica, você não quer esperar a cultura para tratar, e pacientes com sinais clínicos graves, principalmente pensando na pielonefrite aguda, você pode começar a terapia empírica até você ter o resultado da cultura.
é um guia, né? Assim, não é para seguir isso a ferro e fogo, né? Mas a cistite esporádica sugere-se, né, que se você quiser começar a tratar antes da cultura, a amoxicilina e a sulfa com o trimetoprim. Na recidivante, ideal é esperar a cultura, mas se você não conseguir esperar, considere a amoxi com clavulanato e a sulfa também. Na bacteriúria sintomática, não trata, não é recomendado, você não vai nem fazer cultura. Pielonefrite, ideal esperar a cultura, mas como já falei, na aguda não é recomendado, então você pode considerar tratar com uma fluorquinolona, a gente usa bastante a enrofloxacina. Prostatite, pensar na barreira hematoprostática, né? Então são antibióticos que a gente sabe que tem essa capacidade, como a sulfa e o trimetoprim, a enrofloxacina e também o cloranfenicol. Aqui que é o X da questão e que mudou bastante coisa, né? Assim, por quanto tempo eu trato cada um desses pacientes, né? A infecção de trato urinário esporádica, você vai tratar de 3 a 5 dias, tá? A cultura depois do tratamento não é recomendada, não é necessário. E você vai observar melhor a clínica. Observou melhor a clínica no seu paciente de 3 a 5 dias, suspende o antibiótico e vai ser feliz. Não precisa fazer a cultura na infecção de trato urinário esporádica. Já a recorrente, a recomendação é um tratamento um pouco mais longo, de 7 a 14 dias. Você faz a cultura na primeira semana de tratamento e 5 a 7 dias após o término, pode repetir a cultura para saber se seu tratamento está ok, tá? Agora, se for um caso de reinfecção, você já sabe que é a mesma bactéria que você estava tratando antes, dá sim para considerar um tratamento mais curto, de 3 a 5 dias de antibiótico. Prostatite e pielonefrite são os dois exemplos de que a gente vai usar assim, o antibiótico por um tempo um pouco mais prolongado, tá? A prostatite aguda, é importante a gente lembrar que a barreira hematoprostática ela não está tão íntegra assim por causa do todo o processo inflamatório que envolve, né? Então o antibiótico ele consegue alcançar a próstata com mais facilidade e aí você pode sim escolher um antibiótico mais direcionado em relação à cultura, tá? Então essa barreira está alterada, que é diferente da crônica, que também é um desafio para tratamento, né? Então na prostatite aguda a recomendação é que se trate em 4 semanas, tá? E não esquecer da castração se ele não for castrado. A castração faz parte do tratamento da prostatite. A crônica, então, a barreira hematoprostática, ela está íntegra, então é muito mais difícil a gente conseguir um antibiótico para atravessar, tá? Você se baseia em melhora de sinal clínico e melhora de tamanho de próstata, né? São os melhores indicativos que seu tratamento está sendo eficaz, tá? E a escolha pode ser enrofloxacina, sulfa e o cloranfenicol. Existe a dúvida da ciprofloxacina, que também é uma quinolona, mas a ciprofloxacina a gente sabe que tem uma absorção oral muito ruim nos cães, né? Então a gente tem já há algum tempo deixado de usar, tá? E a clindamicina também pode ser sim uma escolha, né? Caso os outros antibióticos não estejam, essa bactéria seja resistente, por exemplo, mas a indicação do uso da clindamicina é sempre baseada em cultura, tá? Um pouco mais longo o tratamento da crônica, pode durar 4 semanas como aguda e até 6 semanas, principalmente nos pacientes que têm abscesso envolvido ou em pacientes não castrados. Aí a gente também estende um pouquinho o tratamento. A pielonefrite, então, você vai iniciar o tratamento enquanto aguarda a cultura, não vai esperar a cultura para começar o tratamento da pielo. Uma boa escolha é sim a fluorquinolona. A troca de antibiótico, e isso é muito importante, ela vai ser baseada na melhora clínica. Você começou a tratar o seu paciente melhorou clinicamente, melhorou a azotemia, ele voltou a comer, ele está hidratado, você pode sim manter o seu antibiótico, mesmo que a sua cultura dê resistente, né? Mesmo que a bactéria seja resistente a esse antibiótico. Né? Cada vez mais a gente tem direcionado o tratamento em relação à clínica. Então, se ele teve melhora clínica, você pode sim pensar em manter o antibiótico, mesmo que ele seja resistente.
A aguda geralmente requer hospitalização até a estabilização do quadro. A crônica pode ser que você só precise monitorar. Reavaliação em 2 semanas após o término do tratamento, né? Então, o tratamento da pielonefrite recomendado é de 10 a 14 dias de antibiótico, mas tomar muito cuidado com a bacteriúria subclínica também, porque às vezes você trata a pielonefrite, seu paciente está bem, ele não está mais exotêmico, ele está comendo, ele não tem sinal de trato urinário, você faz a cultura e cresce bactéria. E aí você fica naquele receio, trato ou não trato, né? Aqui ele pode entrar na bacteriúria subclínica. Se ele está bem, a recomendação realmente é que você não trate. Nem todas as bactérias são tão ruins. Se tiver mais de uma bactéria na sua cultura, você escolhe um antibiótico baseado na relevância clínica de cada bactéria. Se não for possível, aí você pensa realmente numa terapia com mais de um antibiótico. É muito importante a gente não esquecer, em relação a sinal clínico, que nem toda hematúria é infecção, né? Então, pensar realmente em outras alterações anatômicas, pensar nas comorbidades que esses pacientes têm, dessas falhas de mecanismos de defesa, e ajustar a sua terapia ao tutor, né? Porque é isso, às vezes o tutor tem uma super dificuldade de medicar 3 vezes ao dia, então você vai pensar no antibiótico, então que ele consiga fazer uma vez ao dia só, né? Então, se você trata o seu paciente como um todo, você provavelmente não vai contribuir para a resistência bacteriana. Tratar o paciente como um todo é menor resistência bacteriana. E aí, só para a gente pensar o que pode contribuir para o seu tratamento falhar, que não necessariamente é só o antibiótico, né? Então, pode ser sim uma escolha inadequada do antibiótico, a dose ou a própria duração da sua terapia, tá? Esse antibiótico não atingiu a concentração urinária mínima, né? Ou porque esse paciente tem um trato gastrointestinal inflamado, ou porque é resistente mesmo, né? Essa bactéria é resistente mesmo ao antibiótico, ou porque o rim também não está funcionando direito e é um antibiótico de excreção renal, por exemplo. Então, tudo isso a gente precisa pensar, tá? Se tem outros locais de trato urinário, né, que essa bactéria ela tá lá e ela está recolonizando, e aí isso ajuda ela a recolonizar a bexiga, próstata, rim, se tem cálculo, né? Se tem outras alterações anatômicas que vai reduzir essa resistência, né? O ureter ectópico, a própria vulva juvenil, tutor versus paciente, né? Então, assim, aquele gato que é realmente insano, que o tutor não consegue medicar direito, tá? E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também é a oportunidade de micção, né? Então, se esse paciente, ele não consegue, ele só urina uma vez ao dia, e o tutor só consegue levar ele para urinar lá fora uma vez ao dia, ou ele não consegue urinar, como é o caso dos pacientes paralisados. Tudo isso pode influenciar realmente no seu tratamento, tá? Falando um pouco de tratamento de infecção multiresistente, né? É difícil de tratar, porque essa bactéria ela é resistente à maioria dos antibióticos que a gente usa, né? E aqui tem um ponto muito importante, porque geralmente a gente usa nesses pacientes antibióticos que são muito importantes em medicina humana, né? E aí vem uma responsabilidade nossa também em relação à saúde pública, né? Então tem essa alta incidência de uso de antibióticos na veterinária contribui para a disseminação dessas bactérias resistentes também, né? Então, assim, o uso desses antibióticos mais potentes são antibióticos que geralmente a gente usa em pacientes sépticos, pacientes internados, pacientes de UTI, como a vancomicina, imipenem, linezolina, a própria amicacina, né, que é um antibiótico que a gente percebe que o uso tem aumentado cada vez mais, não é justificável, né? A ideia realmente é a gente usar esses antibióticos para quando o paciente realmente precisa deles, né? Diante desse quadro, o que a gente pode fazer, então, se é uma bactéria multiresistente? Lembrar que o antibiograma se baseia em concentração sérica e não urinária, né? Então, escolher aqueles antibióticos que a gente sabe que vai atingir uma concentração urinária pelo menos 4 vezes maior do que a concentração sérica, né? Então, a ampicilina, a amoxicilina e a cefalexina. A gente tem usado bastante a amoxicilina com clavulanato.
25 miligramas por quilo 3 vezes ao dia, né? Então você pode fazer o uso dela mesmo que na cultura essa bactéria seja resistente, né? Porque ela vai atingir uma concentração boa na urina, né? E na grande maioria das vezes o seu tratamento é eficaz, aí você não precisa usar aqueles antibióticos de super amplo espectro que aquela bactéria ela é sensível ainda, tá? Só tomar um pouco de cuidado com as bactérias produtoras de beta-lactamase, porque ela vai ser resistente, né, à amoxicilina com clavulanato. Resumindo, né, o uso excessivo e abusivo de antibióticos é a principal causa dessas infecções multiresistentes. Né? Esse tratamento consciente e essa duração adequada, que ela está cada vez mais restrita, né? Impede que isso aconteça, né? A gente causa essas infecções multiresistentes, né? E é importante a gente identificar e resolver essas alterações concomitantes, tá? Cuidado em paciente sondado, não manter paciente muito tempo sondado, evitar ao máximo de manter esse paciente sondado em casa, porque a chance realmente de ter uma infecção é muito grande. E tentar reservar esses antibióticos mais potentes para situações mais críticas desse paciente, tá? Melhor solução disso tudo realmente é a prevenção. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, me coloco à disposição, pode me mandar e-mail, tá? Agora o Dr. Daniel vai contar um pouco de alguns casos para ilustrar tudo isso que a gente conversou agora. Obrigada pela atenção. Bom, dando sequência então à palestra da doutora Jaqueline, na verdade não peguei tantos casos, mas eu acho que na verdade foram 2 casos que eu acho bem interessante discutir. Um deles que eu acho que na rotina uma dos maiores problemas que eu acho que a gente vai ter é reeducar o nosso tutor com relação a toda essa mudança do tratamento da infecção urinária, tá? Então, selecionei aqui 2 casos, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, Itu não é caso da cidade do interior de São Paulo, tá? Mas infecção do trato urinário. O primeiro caso é o Theo, é um felino, um sagrado da Birmânia, macho de 6 meses, tá? Então, o Theo, ele na verdade é um doente renal estágio inicial, né? Estágio 2, segundo as novas orientações. E ele, em agosto do ano passado, ele foi submetido a uma penectomia e uretrostomia por causa de obstrução, né? Cálculo e não conseguiu desobstruir e precisou fazer a penectomia, tá? E aí, desde então, a princípio ele vinha apresentando a infecção do trato urinário inferior, tá? Então, fazia exame de urina, acusava bacteriúria, leucocitúria, hematúria, fazia a cultura era positiva, tratava e ele melhorava, tá? Então, ele sempre respondeu a antibiótico terapia, né? Negativava a cultura e aí suspendia o antibiótico, um tempo depois ele voltava a apresentar a bacteriúria. Aqui já é um exame um pouco mais recente, que eu digo, do ano passado ainda, mas então se a gente for ver a urinálise dele, apesar de ser um doente renal, ele ainda não perdeu a densidade urinária, que é uma das formas de defesa que o organismo tem, que o trato urinário tem. Então, lógico, provavelmente ele ficava fazendo essas bacteriúrias, porque tiramos pênis, né? Então temos a uretra, os esfíncteres, tudo isso, só que a densidade urinária dele ainda se persiste, então ele ainda tem uma barreira de defesa. Mas se você for analisar, ó, sempre hematúria, leucocitúria, bacteriúria. Nessas de trata, para de tratar, não trata, aí a gente acabou selecionando uma bactéria. Então nele sempre, se você pegar todas as uroculturas dele, praticamente sempre foi Enterococcus, tá? E no fim, ó, resistente praticamente todos os antibióticos, até inclusive antibióticos que a Jaqueline comentou que a gente evita de utilizar, né, realmente mais em septicemia, essas coisas. Então, ó, imipenem, marbopenêmicos, ele era tudo resistente, tá? Mesmo tendo aquela cultura, a gente fazia o que a gente, assim,
A Jaqueline até comentou, escolhe determinado antibiótico que a gente sabe que a concentração urinária dele é maior do que a concentração sistêmica e ele funcionava, tá? Suspendeu, aí antibiótico voltava. Depois de um tempo, a gente começou já um pouquinho, porque a gente tem muito esse problema do tutor, cistite, infecção urinária, antibiótico, trata, melhora e resolve o problema, tá? Então, assim, aí já foi, se você for comparar, ó, que isso aqui já é um exame de urina de janeiro. Então, assim, nesse meio tempo de vai e volta antibiótico, essas coisas, a gente já começou, assim, a fazer a cabeça, vamos dizer assim, da tutora, né, que as novas orientações mudaram. Então, assim, mudou drasticamente a maneira que a gente aborda e trata essas infecções urinárias, tá? Então chegou um momento, que foi aqui nesse dia de janeiro, né, dia 3 de janeiro, a gente decidiu suspender o antibiótico, tá? Até porque ela mesma falava que quando fazia antibiótico ele piorava o apetite, ele ficava sem antibiótico, ele ficava mais ativo, essas coisas. Então nesse dia aqui de janeiro, a gente acabou decidindo suspender todos os antibióticos, né? Ele tomou tudo quanto que é antibiótico e a gente já tinha, na verdade, aqui nesse exame aqui, a gente nem tinha tanto uma sedimentoscopia ruim, mas ó a cultura, tá? Então eu acho que aqui, nessas situações, eu acho que um dos grandes problemas é a maneira que a gente aborda e a gente conscientizar o tutor que às vezes a gente não precisa tratar isso daí, que é hoje em dia, assim como acontece em ser humano, a gente tem essas cistites assintomáticas, tá? Então a gente acabou deixando ele sem antibiótico, tá? Mesmo com essa cultura, né? Ela até me mandou um WhatsApp nesse dia e circulou a quantidade de bactérias. Realmente, mais que de 100 mil. Mas tudo resistente. Só que ela falava que gradativamente, clinicamente, ele estava cada vez melhor. Então a gente manteve ele sem antibiótico terapia. Então, na verdade, esse daqui eu acho que é interessante mostrar para vocês. Na verdade, assim, que esse paciente, inclusive, a cultura dele, se a gente for analisar, que se a gente for colocar, a gente tem muita cultura, por exemplo, de fazer exame. Vamos fazer urinálise e urocultura. Paciente diabético, urinálise e urocultura, tudo isso. Então, se a gente for ver, se eu fosse colocar todos os exames dele, assim, iam ser, assim, a gente ia passar a tarde. Mas a gente foi vendo que gradativamente a sedimentoscopia dele foi melhorando, tá? Então, no começo, que nem no slide anterior, vocês vão ver, ó, ele tinha sedimento ativo, se voltar outro, o sedimento ativo dele era maior, pensando em leucocitura, essas coisas, só que aí o sistema de defesa do próprio paciente ele acabou se adaptando, tá? E hoje em dia, assim, se você conversar com ela, ela fala que ele está na melhor fase dele, desde que fez a penectomia, tá? Apesar da gente ter uma cultura resistente a praticamente tudo, tá? Como até a Jaqueline já abordou, então não é porque a gente tem uma bacteriúria assintomática que esse paciente ele vai ter predisposição a fazer uma pielonefrite, fazer uma septicemia. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa já começar a pegar na nossa rotina, porque está sendo muito comum. Nesse caso, enterococcus, mas cada vez mais a gente está pegando Klebsiella, tá? E aí vai ser cada vez mais complicado. Então, eu acho que esse caso eu acho que é interessante ilustrar, mas por isso, para mostrar que, então, assim, que nem a Jaqueline falou, a gente tem, o organismo ele tem outros sistemas de defesa, tá? E ele gradativamente foi melhorando. Apesar da cultura. Então, eu acho que o grande lance aqui é a gente, sim, chegar, conscientizar o tutor que não é um paciente que precisa de antibiótico, acalmar esse tutor, falar para ele que não é porque é um doente renal, ele vai fazer pielonefrite, não está com pielonefrite, a função renal dele está boa e ela fala que clinicamente cada vez melhor. Tá? Então, eu acho que esse foi um bom exemplo para a gente ilustrar essas bacteriúrias assintomáticas e que, por exemplo, paciente diabético, hiperadrenocorticismo, a gente vai ter isso também. Então, também, não, sim, vai ser não só conscientizar o tutor, mas
nós veterinários, então endócrinos, todas as especialidades e os clínicos, que assim, se é assintomático, teoricamente você não tem necessidade de ficar fazendo exame de urina e urocultura, mesmo tendo algumas doenças predisponentes, tá? Então isso aqui eu acho que era mais para exemplificar essa parte da assintomática e que a gente não trata, apesar de ter uma bactéria extremamente resistente. Se fosse uma Klebsiella, a gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa, mas a gente vai inicialmente acompanhando ele gradativamente. E à medida que ele vai ficando, a gente vai espaçando isso daí, tá? Esse outro caso aí, ele já mistura um pouquinho a infecção urinária com prostatite. Por isso que eu achei legal trazer. Vocês vão ver que é um caso já antigo, né? Então, que é o Tanguinha, um Lhasa de 13 anos, tá? Ó, ele foi atendido em setembro, né, de 2013, né? Por causa de disúria, polaciúria um dia. Ela trouxe. Lógico, pensou-se em cistite, né? Então ele foi medicado. Ela tinha dificuldade da medicação via oral, convênia, cefovecina e dipirona em casa. Só que há 2 anos atrás ele tinha sido castrado, fez oriquectomia por causa de hérnia perineal secundária e hiperplasia prostática, tá? E ele ficou com uma hiperplasia cística, tá? No começo era bem comum ele chegar no hospital pra gente com um quadro realmente que lembra de cistite, infecção urinária. Então você ia lá, ele estava com polaciúria, disúria, palpação bexiga pequena, então ok, você vai pensar nisso daí. 3 dias depois ele voltou porque não teve melhora nenhuma, tá? Aí fomos para os exames complementares e aí o ultrassom. Então resumindo aqui, a gente diagnosticou na verdade esse cão, ele fez um abscesso prostático, tá? Então era um paciente idoso, problema de coluna, que já tinha hiperplasia cística, ficava fazendo cistites recorrentes. Uma hora essa bactéria foi para a próstata, tá? E aí aqui começa a complicar um pouquinho a situação, tá? O que a gente fez nesse dia que ele veio, tá? Então, abscesso prostático, disúria. Então não é todo abscesso prostático que você vai precisar drenar essa próstata, mas se o paciente estiver com disúria ou dependendo do sintoma clínico, aí a gente vai drenar essa próstata. Então ele foi anestesiado e aí a gente acabou drenando essa próstata e mandou o material para cultura, tá? Inicialmente cresceu um Staphylococcus, tá? E, bom, próstata em rofloxacina. Foi mantido o tratamento por 6 semanas, ele respondeu super bem. Depois de um tempo a gente fez um controle ultrassonográfico e a próstata ela regrediu, só que persistiu esse cisto. Alguns meses depois ela voltou. Então, na verdade, essa era uma tutora que ela já sabia. Quando ele começava com esse quadro de disúria, polaciúria, ela já trazia ele pra gente em jejum, porque provavelmente voltou o abscesso prostático. Então ela tinha cistites recorrentes, e aí é aquilo até que a doutora Jaqueline comentou com vocês, tanto a próstata podia estar causando essa cistite recorrente, quanto o contrário também vai causar, tá? Então aqui ele já veio, né? Então com impaciência, hematúria, polaciúria, todas as mesmas coisas, só que aí, pelo histórico, aí entra a palpação retal, que é uma coisa que a gente não costuma fazer muito na rotina. Mas a gente conseguia palpar uma próstata aumentada, assimétrica, e ele tinha dor, tá? Dos outros exames, tudo compatível com o abscesso novamente, tá? E aí, então aqui a gente acabou drenando e de novo a gente acabou mandando esse material para cultura, tá? Voltamos com a enrofloxacina, né? Então quinolona, um dos antibióticos de eleição para tratar a próstata. Aí saiu o resultado da cultura, tá? Dessa vez cresceu uma E. coli, só que resistente à enrofloxacina. Então, como a Jaqueline já falou, pensando em próstata, a gente pensa mais em concentração sanguínea e não concentração urinária. Hoje em dia, eu acho que a gente na verdade, a gente manejaria diferente, porque se ele tivesse tido uma melhora clínica mesmo com a enrofloxacina, podia ser que a gente, na verdade, provavelmente a gente não trocaria, porque ele estava melhorando clinicamente, então
a concentração inibitória mínima estava suficiente, tá? Só que aí, o que a gente fez? A gente trocou antibiótico. Se a gente for pensar nesses antibióticos, a gente teria clindamicina, que está resistente, então sobrou o quê? Cloranfenicol. A gente entrou cloranfenicol, 4 dias depois ele voltou com as mesmas manifestações clínicas, só que dessa vez prostrado, com febre, desidratado, leucocitose, com desvio à esquerda. Então, assim, aí ele já tinha feito uma prostatite aguda e já estava querendo, aí, se a gente não fizesse nada, virar uma septicemia. Porque talvez aqui isso pode ter acontecido, e mesmo a gente não trocando antibiótico, talvez não aconteceria. Até o antibiótico que a gente escolheu. Então isso é uma coisa importante. A maneira com que esse antibiótico age contra as bactérias. Cloranfenicol, ele não é um antibiótico bactericida, ele é bacteriostático. Então, teoricamente, só ele não vai conseguir eliminar totalmente isso, tá? Então, talvez se a gente não tivesse trocado, de repente isso não teria acontecido. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente fez aqui, na verdade? Pensando na prostatite aguda, aí a gente entra na barreira hematocefálica, tá? Então, a gente sabe que nos 7 até 10 dias de prostatite aguda, a barreira hematocefálica está quebrada. Então, mesmo antibióticos que não são tão indicados para próstata, elas penetram. O que a gente acabou fazendo? Em vez de imipenem, essas coisas, a gente acabou entrando com a amoxicilina. A gente foi na cultura que a gente tinha, a amoxicilina e clavulonato de potássio era sensível. Então a gente usou esse antibiótico por 7, 10 dias, ele foi melhorando clinicamente, a gente precisou drenar nos primeiros dias, umas 2 vezes essa próstata. Depois que deu esses 7, 10 dias, ele clinicamente bem, aí a gente trocou de antibiótico para um antibiótico que penetra bem na próstata. E a gente voltou com a enrofloxacina. E ele evoluiu super bem, clinicamente bem. Tá? Então, e ele ficou com, quando você fazia o ultrassom dele, com o que a gente chama de um cisto urinífero na próstata. Então ele ficou com um cisto maior na próstata por causa desses abscessos recorrentes, só que quando estava tudo bem, era a urina que estava lá dentro. Isso pode acontecer. E aí, eu acho que até uma coisa que ilustra o que a Jaqueline falou, das infecções recorrentes estarem relacionadas bexiga-próstata, mas também próstata-bexiga. Tá? Então eu acho que esse caso, apesar de ser muito antigo, eu acho que mostra diferença de abordagem, que hoje em dia a gente já não faria, tá? E mostra a importância que tem a escolha do antibiótico pra gente, tá? A princípio eu coloquei esses 2 casos, porque assim, tem diversos outros, mas eu acho que não vai fugir tanto da rotina, mas a gente tem que tomar cuidado com a escolha do nosso antibiótico de caso para caso, tá bom? Bom, de qualquer forma, qualquer dúvida, toda a equipe está à disposição também, né? E, não sei, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo, tá bom? Obrigado.